área. E hoje com novidade, expectativa para apresentar o novo técnico do Remo, né? Pois é, essa é a grande questão. Olha, nunca se falou tanto portunhol como vai se falar nos próximos dias lá no Baenão. Afinal de contas, vem o técnico, que é paraguaio, Sim. o auxiliar técnico, que também é paraguaio, e o preparador físico, que é argentino. Eita, então muito portunhol realmente para o pessoal se comunicar ali. Exatamente. E tudo o que o técnico do Remo, o novo técnico do Remo precisa é fazer todo mundo ali falar a mesma língua, botar todo mundo em sintonia. O fato é esse, gente, o Remo apresenta o seu novo técnico para a sequência da temporada. E na quinta-feira, o Leão Azul, já sob as observações do Gustavo Morínigo, o novo técnico, o Leão Azul vai estrear na Copa Verde contra o Trem do Amapá, no Baenão. Existe uma cobrança dentro do clube, né? Principalmente entre nós jogadores. Não adianta ficar mudando o treinador se a gente não mudar a nossa postura, né? E a torcida até ela está coberta de razão quando ela vem cobrar a gente, né? Porque o que eles querem de nós é que a gente venha se empenhar, né? Que a gente venha correr, pelo menos que eles venham ver o time se esforçando para buscar a vitória, para buscar, né, o resultado positivo, e não é isso que eles estão vendo. Então a gente, jogadores, tem que entender o que é jogar no Remo, né? Essa aí foi uma das falas do meio-campo Marco Antônio depois de mais uma derrota do Remo na temporada. Foi a segunda no Campeonato Paraense, a outra foi na Copa do Brasil. Na última rodada do estadual, o time já classificado foi até Bragança, mas o Bragantino venceu por 1-0 e algumas lições ficaram para os azulinos. Na próxima fase, o adversário vai ser o Santa Rosa. Algo deve mudar. A nossa postura, né? Acho que a gente não pode perder um jogo da forma como a gente perdeu, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que se impor dentro dos jogos, mesmo classificado ali já, né? A gente não deveria perder aquele jogo. Pouco antes da entrevista, o Remo anunciou o nome do novo técnico para a temporada. É o paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos. Ele já comandou o Libertad do Paraguai. No Brasil, treinou o Curitiba, Ceará e Avaí, última equipe onde trabalhou. Eu ainda não procurei ainda, né, para saber da forma, foi como eu falei, né, eu já joguei contra as equipes dele, assim, tanto do Avaí, que ele já trabalhou no Avaí, no Ceará, né, no próprio Curitiba, são equipe bem organizada, né, então creio que ele pode contar com nós, né, durante a chegada dele aqui. Mas antes de enfrentar o Santa Rosa na sequência do Campeonato Paraense, o Remo volta a campo aqui no Baenão. Quinta-feira o time estreia na Copa Verde, oitavas de final, jogo único contra o Trem do Amapá. Quem vencer segue adiante na competição, empate leva a decisão para os pênaltis. Vai ser um jogo muito, muito difícil e a gente tem que ter erro zero, né? A gente vem cometendo muitos erros bobos e que vem custando, né, a nossa derrota. Então, quinta-feira a gente tem que entrar ligado do começo ao fim para que a gente venha fazer um bom jogo e conseguir a classificação. Diosnel Burgos, o auxiliar técnico, o Martim Gonzalez é o preparador físico, que é o argentino, juntos com o Gustavo Morínigo, também paraguaio, né? Ele e o auxiliar são paraguaios. Essa comissão técnica do Remo tem ainda a figura nova do Daniel Gurzel, que é o treinador de goleiros que assumiu recentemente com a dispensa do Juninho. Vamos chamar de Daniel Ricardi, que é o sobrenome mais fácil do Daniel. Então, Daniel Ricardi, treinador de goleiros. Mas esses três novos nomes é uma reforma ampla na comissão técnica do Clube do Remo. E aí tem também digamos assim, um upgrade no elenco. O Remo tem saída e chegada de jogadores. O campeonato estadual, o regulamento do campeonato estadual estabelece a próxima sexta-feira como a data limite para a inscrição de novos jogadores. Então o Remo está no mercado buscando jogadores dentro desse limite de data, e não só para acrescentar qualidade, mas também para substituir quem está saindo. Por exemplo, o Camilo,
ontem pediu rescisão de contrato, o Remo não colocou nenhuma resistência. Camilo já foi liberado, já não é mais jogador do clube do Remo, meio-campo de 37, chegaria aos 38 agora em março, vai chegar, né, independente de ser jogador do Remo. Então ele já chega aos 38 anos agora em março e sai do clube do Remo. Chegou a ser capitão do Remo e também em alguns momentos considerado um jogador fundamental lá no comecinho do campeonato, desde que foi anunciado, avaliado como uma das principais contratações do clube do Remo, pedido do técnico Ricardo Catalá, os dois sempre trabalharam juntos. Você tem, enfim, uma notícia com mais detalhes dessa informação no ge.globo/PA. E aí eu já vou dizer o seguinte, saiu o Camilo, né? Primeiro saiu o Catalá, saiu o Camilo e tem mais gente para sair, provavelmente durante o dia de hoje. O Remo anuncia outros nomes, pelo menos outros 2 nomes dados como certos, que a gente não vai adiantar aqui, porque, afinal de contas, o clube não informou, então não adianta ficar aqui reproduzindo especulação. Mas, pelo menos, outros 2 jogadores já estão com a saída praticamente confirmada do clube do Remo, e o Remo no mercado para contratar. Também é muito provável que, durante o dia de hoje, o Remo anuncie a contratação do Silas, atacante do Atlético Goianiense, e não só o Silas, outros que o Remo está buscando dentro dessa mini reforma emergencial no seu elenco. E, ao mesmo tempo, foco na Copa Verde, o Remo estreando na quinta-feira, já com a presença do técnico Gustavo Mourinho, que hoje assume o comando do Clube do Remo, para iniciar esse novo ciclo na vida do Leão Azul. Ferreira, me chama muita atenção essas mudanças, né? A gente está em março e já teve uma mudança estrutural muito grande no Remo. O futebol é muito movido por emoção, por urgência, por imediatismo. Os resultados não vieram com o Ricardo Catalá, as avaliações eram de que o Remo não estava encontrando o rumo, então não evoluiria com o Ricardo Catalá. O ambiente era muito ruim em torno dele e da própria equipe. Há uma pressão muito grande, tanto que o Camilo já pediu para sair e outros querendo também sair pela situação de pressão. Os jogadores do Remo, Fábia, estão naquela condição hoje em Belém de não poder ir à padaria, de não poder ir ao supermercado, sabe, de não sair para um restaurante. Estão reclusos, porque a hostilidade em cima deles é muito grande. A reversão disso só virá com os resultados em campo. E a esperança hoje se chama Gustavo Mourinho.